Bom dia. Estamos prontos para a prova? Não. Tá ok. Bem, então vamos fazer um pouco aula. Então. Quero começar com dois exercícios. Imagino que já foram feitos, se não me engano, na monitoria. Mas eu quero conversar bastante a ideia no nível coração, com palavras de rua. Bem, foi aquela... Lembramos que a gente encontrou nos conjuntos aqueles limites inferiores, limites superiores, que era aquela união grande, de interseção grande de uma sequência. E eu tentei argumentar que resolver esse problema que tenho lá é muito fácil, você não precisa nem pensar. Mas o próximo problema é entender o que acabou de acontecer, que lá realmente não é tão fácil. Então, o que tem lá foi união de n0 até infinito, da interseção de, quem lembra? Não precisa ser igual, mas mais ou menos. O que foi a interseção? De m de onde até onde? Não, é de n. Até infinito, de uma certa sequência a n, certo? E vice-versa. Tem. Pois é, sim. Vamos ver uma outra maneira de ver isso. Aqui, essa é uma troca de quantificadores escondidos. Isso, qual quantificador é esse aqui? Existe para todo blá. E o outro foi para todo existe blá, certo? E uma das coisas dos problemas que tenho lá tem essa uma maneira parecida. Para todo n natural existe um x maior ou igual a de n, tal que algo, tá? E a outra relação é que existe, só trocar o existe para todo. Existe n natural, tal que para todo x maior ou igual de n, algo. Mas esse x é Sn lá, né? Como? Esse x é Sn lá. É, sim, certo? A ideia é que tem essa troca, que estou nos naturais, na verdade, e o segundo quantificador não quantifica todos os naturais, mas começa com o acabou de ser quantificado, sei lá. E aí, bem, as relações que eu tenho definido lá é a f, alguém pode falar que símbolo, eu sei que foi esse, né? Para todo existe, de G, e aqui essa é a f, existe para todo. Isso foi aquela questão que resolveu depois da aula, foi? Depois da aula? Sim. A gente não resolveu, eu só dei essa ideia que eu quero dar agora também para todos. Então, vou definir aqui. Obviamente essa definição precisa de algo aqui. Qual a escolha óbvia para esse algo aqui? Ninguém trabalhou nesse problema, foi como para hoje? Ou para ontem até, sei lá. Não? Pergunta se alguém trabalhou nesse problema. F de x igual a G de x. Tanto aqui quanto aqui. Ok? Só que isso é muito específico, exatamente o problema aqui. A minha pergunta lá é decidir se essas são relações de equivalência. Não é o que eu quero responder agora. Ok? Isso é para vocês resolverem em casa. Mas o que eu quero dar é uma ideia de olhar para isso, para uma coisa um pouco mais geral, onde eu não sei o que está aqui. Então, em vez de falar f de x igual a G de x, eu vou falar x é legal. Nesse caso, legal quis dizer que a f e g concordam no x, certo? Mas pode ser várias outras coisas. E aqui também, x é legal. E o que eu quero tentar é descrever essa coisa que é completamente formal em matemática, com palavras de rua, para entender bem qual é exatamente a diferença entre as duas afirmações. Então, a primeira está dizendo que para todo n, aqui o 0, 1, 2, 3, 4, 99, 100, 101, certo? Quantos tem aqui? Infinito, certo? Esses são os naturais. Ela está dizendo, a pergunta é quantos são legais? Todos naturais. Não é verdade. Peraí, você sabe que para todo natural, se fosse para todo natural
N é legal? Ah, N menos X. N menos X. N menos X. Não, peraí, N menos... Peraí. Para falar N menos X, eu preciso quantificar o X também. Seria o quê? Existe X? Maior ou igual de N? Pera. A primeira afirmação é que para todo N natural existe um X maior ou igual desse N. Então que o X é legal. Então a pergunta é, aqui, quais são os legais? A partir do... Qual N? Para qualquer N? Bem, vou escolher esse N aqui. Certo. O que a primeira afirma? Dele em diante é legal. O quê? Fala que existe alguém aqui, certo? Que é legal. Que é legal. Então, se... Talvez o legal foi esse cara. Certo? Mas, ele está falando que para todo N existe algum maior ou igual que é legal. A pergunta é, quantos naturais são legais? Se eu sei que essa afirmação é verdade. Infinitos. Por quê? Como? Tem, mas aqui não estou falando que... Como? Não garanto que vai ter mais de um que é legal. Minha pergunta é entender se eu posso concluir que os legais, de quantos são os legais. Ok? Qual a melhor conclusão, bem-vindo? A melhor conclusão que eu posso fazer sobre a quantidade de legais? Pelo menos um. Certo? Porque para todo N existe um maior ou igual. Aqui então, escolhendo o 99, isso já fornece o 101 para mim. Mas... vou escolher o 102 agora. Que é maior que 100 também. Então, escolhendo agora, botando então essa do para todo N para cá, aplicando a mesma afirmação que isso é verdade, então, como para todo N existe um maior ou igual que é legal, para o 102 também existe um que é maior ou igual que é legal. Pode ser o mesmo. Vai ser, talvez o mesmo, maior ou igual, certo? Não vai mudar nada aqui se você apagar esse... Não, mas o mesmo tipo para 2 N diferentes, ser o mesmo X. Não pode ser agora o mesmo, porque eu escolhi meu N para ultrapassar o 101. Não, então, se você tem um 101, o X pode ser o 101 de 0, 1, 2, 3 e 4 ao mesmo tempo. Eu entendi. Eu não entendi o que ele quis dizer. Ele disse o seguinte, se você não escolhesse 99 nem o 102, escolhesse o 0, 1, 2, 3 e 4, o 101 poderia ser um X para todos eles. Certo, mas assim que eu vou escolher um, eu vou ganhar uma lá, depois eu vou superar ele para ganhar um novo. E é importante entender que realmente sempre posso fazer isso. Ou seja, os legais não são finitos, aqui são infinitos. Em palavras de rua, isso quis dizer isso, sempre não. Sempre vai ter um X maior, isso é verdade de coisa geral. É sempre, cuidado, sempre vai ter legais. Sim. Não importa para quão longe você vai andar nos naturais, não importa quão longe, sempre existe um depois de você que vai ser legal. Isso deve ser claro. Espero que isso implica que os legais são infinitos. E a segunda? O que eu posso concluir da segunda? Que ele vai ser infinito a partir de... Espera aí, porque você já trabalhou isso nisso. Vamos pensar nisso juntos. Aí, o que quer dizer essa afirmação? Eu posso concluir... Pera. Não, mas espera, tá? Porque a gente já discutiu isso junto. Aí quero a galera gastar um pouco, sei lá, calorias pensando. Isso. Posso pensar que... Então, a primeira pergunta é, posso concluir que são infinitos também, se eu tenho isso? A Gilberto discorda. Parcialmente. Como? Parcialmente. Não, peraí. Ou posso concluir que são infinitos, ou não posso concluir. Pode concluir que eles são infinitos dado um certo número, uma certa posição. Se você der uma posição aí, 99. De 99 para frente são infinitos. Como você sabe disso? Dada a afirmação. Não, mas como você sabe que é o 99? Não, Você deu o 99. Não, mas espera aí. Aqui, que você fala aí, como é para todo N, escolho o 99, eu sei que existe um depois. Aqui você não deu para todo. Você sabe que existe um certo N. dado, aí eu disse, por exemplo, Ok. Por exemplo, então vamos dizer... Então, existe um certo N, ok? Que propriedade ele tem? que
Peraí, tem essa propriedade. Todos os números maiores que eles são legais. Todos os números maiores ou iguais a eles são legais. Ou seja, quantos são legais? Infinitos. Não é parcialmente certo? A quantidade dos legais aqui são infinitos, porque eu sei que existe um certo cara que depois dele todos são legais. É isso que eu ia dizer. Qualquer um que você pegue sempre vai ter infinitos números acima dele. Qualquer um que vai. Não. A partir dele. Aqui você... Não, essa é a diferença grande. Vai ter infinitos legais, já está aqui. Essa afirmação é bem mais forte. Por quê? Ela não fala apenas que tem uma infinidade de legais. Ela fala que a partir de um ponto... O quê? Agora... Todos. Sim. Todos são legais. Essa é uma afirmação bem mais forte do que falar, ei, tem uma infinidade. Por exemplo, vamos pensar que legal quis dizer ímpar. Sim, a partir de um ponto tem uma infinidade, sei lá, de ímpares, mas também tem uma infinidade de ilegais. Mas essa afirmação é bem mais forte, porque ela não fala apenas que tem... Como? Todos em sequência. Não é questão de sequência, é que a partir desse ponto só tem legais. Então tem uma infinidade de legais, sim. Então a segunda me permite, na verdade, concluir algo mais interessante sobre a quantidade dos ilegais. Segundo a primeira, quantos ilegais tem? Não tem como falar. Talvez todos são legais. Se todos são legais, a primeira aplica. Talvez tenha uma infinidade de ilegais. Misturados, sei lá, com os outros. Intercalados, obrigado. Mas com a segunda, ela está dizendo que existe um certo cara, não sei se vai ser um 99, ou bem maior, ou trilhões de milhões, sei lá o que é, mas existe um certo ponto que depois de lá todos são. Ou seja, quantos são os ilegais? Não. Por quê? Porque ele não falou que a partir dele todos são legais e antes dele todos são ilegais. Então não sei se eles são N. Eu sei que se tem ilegais, porque é bem provável que nem tem ilegais, estão aqui. Só que essa é uma quantidade infinita. Então os candidatos ilegais são... Falando de candidatos ilegais, pensando no Brasil, os candidatos ilegais aqui estão entre esses caras aqui. Então, no pior dos casos, vão ser 99, certo? Certo. Ok. Então, essas duas frases, quando vejo assim, é melhor pensar no nível coração, palavras de rua. A primeira fala, sempre você vai conseguir achar legais. Sobre ilegais, não sei nada. Aqui está dizendo, a partir de um ponto todos são legais, ou seja, os ilegais é apenas uma quantidade pequena, uma quantidade finita. Que isso não quer dizer, eu vou repetir, que todos eles são ilegais. Talvez esse é legal, 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 ilegal, legal, ilegal, e todos esses legais. Beleza? Não importa. Ok. Primeira coisa, então, que queria discutir foi esse probleminha e essa ideia, porque espero que dá para entender que a dificuldade no coração nesse problema é exatamente a mesma daquele problema de entender os limites inferiores, superiores, os limites das sequências de conjuntos. E vamos ver mais uma coisa que é parecida. Tem uma outra, agora talvez a Gilberto vai me ajudar. Vamos dar 3? Não, é lá nos problemas. Eu defino duas relações, eu estou perguntando se elas são de equivalência. Uma está dizendo que elas concordam numa infinidade de coisas. Os x no R tais que elas concordam é infinito. E a outra está dizendo, essa definição dessa, e a outra está dizendo que é um dos problemas, não exercício, é um problema. Só que eu não lembro qual a minhoca, qual é duas minhocas. Todos os x onde elas discordam é finito. Sim, mas qual é qual? Embaixo é finito. Mas embaixo é a minhoca mesmo? É. Ok. É finito. Aí, de novo, não quero resolver esse problema
quero só falar sobre essa ideia de... Porque é um erro muito comum pensar que se você tem um conjunto infinito, é você tirar uma infinidade desse conjunto, então o que sobrou é uma quantidade o quê? Infinita. Talvez, certo? Esse é o ponto. Senão, porque muitas vezes, esse infinito, esse infinito, então elas concordam numa quantidade infinita, então elas discordam numa quantidade finita. Só que não, porque talvez elas discordam também numa quantidade infinita. Padrão, exemplo, como estão nos reais, seria bota umas funções onde a f e a g concordam em todo racional, e em todo irracional são diferentes. Aí elas vão satisfazer isso, elas concordam com uma quantidade infinita, mas elas não vão satisfazer isso. Faz sentido? Um segundo, se eu tenho um conjunto infinito, existe uma noção que a gente vai encontrar talvez em certos exercícios, aqui ou lá, chamado cofinito. O x, se eu tenho um certo conjunto, sei lá, A, eu tenho um x que é subconjunto de A, o x é cofinito se somente se o A menos x é finito. E isso está dando bem mais informação para mim sobre o tamanho do que apenas falar que é infinito. Porque cofinito quer dizer que se você retirar isso, o que sobra é uma quantidade finita. Então aqui, isso quer dizer que o f de x, elas concordam num conjunto cofinito. Ou seja, o complemento dele é finito. Que é uma afirmação bem mais forte. Agriberto? O menor infinito não é o Aleph zero? Pera. Isso você está no coração da unidade 3 agora. A gente não sabe ainda, por enquanto, para a gente, agora, cardinalidade de conjunto infinito só tem uma, infinito, certo? A gente vai ver na unidade 3 que, na verdade, a situação de cardinalidades infinitas é bem mais rica do que parece, ou do que podemos... Não se aplica aí, então? Como? Não se aplica aí? Nesse caso, não. Inclusive aqui, mesmo se eu não mexer com infinidades maiores, a menor, vamos dizer, infinidade que vamos encontrar vai ser dos naturais. Mesmo os naturais, se você tirar uma coisa infinita, pode continuar sendo infinita. Tire os primos. O resto continua sendo infinito. Bem, eu acho que não tenho mais coisas para falar sobre esses pontos das relações. Bledson, você tinha uma... Como? Você pode ir para a prova. Não. Qual foi mesmo? Da prova. Mostra aí o dedo. Qual? O P1. Ok. Sim, eu defino uma relação falando que o A, B, essas são as letras que eu tenho, A, B, com o CD, se é somente se. AD igual a ABC. Alguém pensou nisso? Ninguém nem pensou nisso? A pergunta é se você considerar eles como... Qual conjunto que eles moram lá? Ou sabe ABCD? E já isso é meio dica. Como? Nos inteiros? Não é? Posso ver? Não, nos inteiros. Está vendo que cross coisa? Estão nos inteiros. Cross o quê? Inteiros sem o zero. Inteiros sem o zero. Isso já está dando uma dica grande. Ou seja, o Azinho e o Czinho são qualquer inteiro, não sei quem, e o Bzinho e o Dzinho correm, atravessam todos os inteiros, exceto o zero. Tem mais coisa. Não, mas a pergunta é, qual é esse conjunto? Porque essa relação, então, é uma relação de equivalência nesse conjunto. Certo. Cada vez que eu tenho uma relação de equivalência num conjunto, eu posso formar o conjunto consciente. E a pergunta é, qual é o nome bom para esse conjunto consciente? Essas são as perguntas mais interessantes, mais lindas nesse conteúdo. A ideia é você está procurando ver com os olhos do teu coração, isso é igual com o quê? Todo esse conjunto aqui é igual com o quê? Div. Div? Div. O que é o div? Div é de divisão.
Qual conjunto é? Quais são os membros dele? Peraí, aqui tem um conjunto, eu divido ele com a relação de equivalência, aqui será o quê? Formo todas as classes de equivalência. E a pergunta é, essa coleção de classes de equivalência, qual seria o nome dela? Quais são os nomes dessas classes? Às vezes, antes de chegar, bem natural, antes de chegar aqui, qual o nome do conjunto quociente, faz sentido ver quais nomes eu vou dar para todas as classes que aparecem. E quando a gente dividir, vamos lembrar o R quadrado por aquela R2, que foi, quais foram as classes de equivalência? Essas, certo? Vocês escolheram bem o nome de cada classe de equivalência. Não lembro quem, mas alguém falou, de toda essa classe aqui, escolha esse número aqui, vamos chamar ela de 2. Essa de, sei lá, de 3, essa de 2, essa de 1, essa de menos 1 sobre 2. E assim que você tem um nome bom para cada classe de equivalência, isso talvez vai te ajudar para aí. A coleção de todas essas coisas, será que eu tenho um nome bom para ela? E qual foi o nome da coleção de todos eles? Os reais. Ok. Como eu cheguei lá, eu passei eu tinha um trabalho para dar nomes bons para as classes de equivalência, e assim que eu pensei como nome bom para essa classe de equivalência, já ficou claro qual é o conjunto dividido. Aqui, a pergunta é quais seriam as classes de equivalência. Se eu pegar o 2, 3, e quero saber com quais ele é equivalente, qual uns deles? Por quê? Porque se eu tenho pelo menos uma classe, talvez vai me ajudar a dar um nome bom para ela, isso talvez vai me ajudar a chegar aqui. 2 e 3, 4 e 6, 8 e 9. Peraí, o 2 e 3 com certeza é. Vamos supor que eu primeiramente, na verdade, eu preciso provar que ela realmente é uma relação de equivalência. Vamos supor que eu sei disso, então eu sei que o 2 e 3 realmente relaciona com o 2 e 3. 4 e 6. O 4 e 6, exatamente. 8 e 9. Muito bem. E aí eu penso, peraí, o 2, 4... Não, desculpa, o 2... Fala de novo, 2, 3... 2, 3, 4 e 6. Sim. Outro? 6 e 9. Muito bem. Aí, a pergunta é, se eu tenho esse conjunto aqui, que nome posso dar para ele? Como? Os múltiplos. Quais múltiplos? Quero um nome. Quero um nome. Aqui você não falou os blá blá, aqui você falou o 3. Qual será o nome dessa? Toda essa coisa é uma classe de equivalência aqui. Certo? Qual o nome legal? Um rótulo bom para ela? Como? Não, você está roubando. Os racionais, já é resposta para cá. Quais racionais? Quais racionais? O conjunto de racionais? Faz sentido chamar essa classe de equivalência aqui, dar esse rótulo para ela? Não. Por quê? Não, peraí. Vamos dizer, nessa classe de equivalência aqui, você vai dar o qual rótulo então? Realmente os racionais é a resposta, mas é a resposta para lá? Não é o que eu estou perguntando. Ou seja, se realmente a resposta aqui é para ser os racionais, cada um rótulo aqui tem que ser um racional. Qual racional vai ser esse cara aqui, para representar esses caras? 2 sobre 3. O 2 sobre 3. E quem racional vai representar isso? Ou 1 sobre 2 é um pouco mais natural, né? Ok. E aí agora que eu vou pensar, peraí, minhas classes de equivalência são representadas por frações. Será que faz sentido chamar a coleção de todas elas racionais? Realmente esse é um processo de construir os racionais, começando com os inteiros. E a gente vai, talvez, ver isso um pouco, para 3 minutos só, na unidade 3, mas não mais. Então a ideia é que você começa com um certo conjunto, que você já conhece supostamente, que são os inteiros, cross inteiros, blá blá. E lá tem muita informação meio perdida, e você vai, vamos dar uma estrutura meio diferente aqui, usando essa relação de equivalência. Vamos grupar certos caras, os relacionados com isso, e pronto, eu ganhei um novo conjunto. E esse conjunto serve como representação dos racionais. E é uma maneira de chegar aos racionais. Bem, não estou muito feliz com a participação de hoje, especialmente dia de prova, não sabemos responder coisas bem básicas.
E então não vou aceitar a crítica de Agilberto sobre a prova, não. Bem, enfim, que horas são? Acho que temos bastante tempo ainda. Muito bem. Bem, entramos então. Você pede o gráfico de uma relação. Você quer o que exatamente? Não, o que eu quero, o que significa gráfico de uma relação? O gráfico de uma relação é o conjunto de todos os pares, o conjunto que é feito... chaves, parênteses... O grafo, vamos lembrar disso, o grafo da R, pela definição do grafo, certo? É todos os x'zinhos e y'zinhos, tais que o x é com y. Para a maioria de matemática que a gente faz, onde a gente identifica mesmo as relações com seus próprios gráficos, isso não faz sentido nem falar, porque o gráfico da R é a própria R. Se você olhar a R como conjunto, mas não é uma ideia muito boa fazer isso. Então, bem, ficou claro? Então, se eu quero falar aí, ache o gráfico dessa relação, é falar qual conjunto é o conjunto de todos os pares. Bem, bem, então, entramos finalmente na unidade 2. Na unidade 2 a gente vai estudar álgebra abstrata. Talvez o nome abstrato dá medo, deveria parecer mais fofinho do que medroso, mas enfim. O que se trata a álgebra abstrata? E por que é extremamente útil e uma ferramenta boa para ter em nosso toolkit, não sei falar toolkit, e não uma coisa assim estranha. A ideia é que você sei lá, estuda números reais, vamos dizer, e você acaba, deixa-me essa prova agora, o coração da álgebra, entender o coração da álgebra é importante. Aí você começa com estudar coisas sobre números. Os números reais, vamos dizer, que tem a soma, tem o que mais? Multiplicação, tem certos números portados, o 0, 1, sei lá o que é. Talvez tenha uma ordem neles. E você começa lá e fala, será que eu consigo provar isso? Que cada número que faz aquela propriedade vai fazer a outra, que cada vez que tenho 3 números que fazem isso, faz lá. E você começa a construir uma grande teoria, que é a teoria dos números reais. Aí chega um cara, um belo momento, que ele estuda uma outra coisa. E ele gosta muito do seu trabalho, só que ele não trabalha com números reais, talvez ele trabalhe com números complexos, ou talvez nem trabalha com números, mas com outras coisas. E ele começa então querendo provar coisas sobre os objetos que ele estuda. E um belo momento, a gente percebe, e isso é um momento mágico na abstração, que, peraí, porque na verdade, as coisas que eu provei, muitas das coisas que eu provei sobre meus números naturais, não dependem na natureza dos meus objetos. É muito importante entender essa frase. Em momento nenhum eu usei o fato que os objetos que eu estou estudando são os números reais. Eu usei certas leis que esses objetos satisfazem. A soma é comutativa, por exemplo. A multiplicação é associativa, sei lá. E naquele momento você percebe que, peraí, então se eu me livrar da obrigação de falar de números reais, eu vou falar, estou estudando um conjunto de certos objetos que não faço ideia nenhuma quais são os objetos, qual a natureza deles, são números, pessoas, não sei, nem vou falar o que são, mas quero escrever certas leis que essas coisas precisam satisfazer. E se eu conseguir provar meus teoremas agora usando apenas as leis, em lugar nenhum usar coisas extra que os números reais têm só por causa do fato de que eles são reais, sei lá, eu ganho o direito de falar que eu provei teoremas gerais, abstratos, no sentido de, se um outro cara chegar aqui e falar, eu estou estudando essas coisas, será que você tem algo para oferecer para mim? Eu vou falar, eu fiz toda essa teoria aqui para as coisas que satisfazem essas 8 leis. Vá lá, procure ver se teus objetos, teus bichinhos, satisfazem essas 8 leis, porque se você conseguir provar que teus bichinhos comportam bem, satisfazem os... Você ganha todos os teoremas que eu provei de graça. Então a ideia de álgebra abstrata é que você tem um certo contexto, vamos dizer, números reais, com soma e multiplicação, sei lá o que. Você trabalha aqui, você fica provando teoremas. Um outro cara aqui tem, sei lá, funções e umas outras coisas
composições, sei lá, faz um outro trabalho aqui. E eles nem sabem a existência dele, eles fazem muito trabalho à toa duplicado, quando na verdade muitos desses teoremas não dependem da natureza dos reais, muitos problemas aqui não dependem da natureza do fato que os objetos deles, esses bichinhos são funções. Aí, um belo momento, você fala, peraí, vamos subtrair aqui, certo? Aí, em vez de trabalhar aqui, vou ver quais leis eu acho importantes aqui. Vou cadastrar que, uma coisa que satisfaz essas 5 leis, e se eu sou o primeiro que vai estudar isso, eu ganho o direito de dar um nome também, né? Eu vou chamar uma coisa que satisfaz essas 5 leis, espaço de Thanos, ok? Aí, outro cara que trabalha aqui, está vendo que eu provei com essas 5 leis, eu consegui provar muita teoria aqui, muitos teoremas. E ele está, em vez de querer usar isso lá, ele fala, vamos ver, será que meus objetos aqui, os bichinhos, satisfazem as mesmas leis desse cara? Aí ele faz um trabalho para provar 5 coisas. Ele precisa provar isso, 5 coisas que ele precisa provar para isso. E assim que vai provar essas, ele ganha de graça toda essa coisa. Uma outra vantagem que tem se você trabalhar num contexto abstrato é que quando estou aqui, mesmo que as mesmas 5 leis obviamente são presentes aqui, porque eu sei que satisfazem essas, tenho milhões de outras coisas que são apenas coisas especiais dos reais. Talvez, se o que eu quero provar realmente é tão geral para ser uma consequência apenas dessas 5 coisas, como vocês acham que vai ser mais fácil provar uma coisa que só depende de 5 coisas? Se você só tem 5 coisas para usar, vai ser bem mais fácil conseguir provar algo do que se você tem muita coisa que na verdade não vai oferecer algo para ti. Só que, aqui dentro eu preciso tomar cuidado, porque é muito tentoso, posso falar tentoso? Tentador ou tentoso? Tentador. Durante o meu teorema aqui, vamos ver, eu utilizei 1, 2, 3, não preciso dos outros 2, e sem perceber eu utilizei uma coisa dos reais. Eu fico feliz que eu provei um teorema, mas não tenho o direito de falar que meu teorema é abstrato, que ele mora aqui. Meu amigo aqui não vai conseguir ganhar esse teorema de graça. Se ele quer ganhar algo, ele tem que ver se ele consegue provar, criar uma nova prova aqui, certo? Mas a minha prova aqui não vai passar de graça para cá, porque ela não foi baseada apenas na coisa abstrata. Então, um conceito... então, a ideia, aquela frase, não sei se existe em português, que fala, você tem o problema de perder a árvore pela floresta. Você está olhando na floresta, que seria uma coisa bem específica, desculpa, uma árvore aqui, e você não está percebendo a imagem de longe. Existe essa frase em português ou não? Não? Ok, mas se você entendeu a ideia, como é? Então, talvez abstraindo, os detalhes não importantes vão sair da imagem. É melhor olhar apenas as coisas importantes. Bem, primeiro conceito, antes de entrar numa específica teoria, seria o conjunto estruturado. O conjunto estruturado, eu vou dar um exemplo. Aqui um exemplo de um conjunto estruturado. Aqui um outro exemplo de um conjunto estruturado. E aqui um outro exemplo de um conjunto estruturado. Ou seja, isso é multiplicação, certo? Ok. O que é um conjunto estruturado? Cada uma dessas coisas, vocês que conhecem que começa um conjunto, certo? Então, essa sempre começa com um certo conjunto, e depois disso, essa parte aqui é a estrutura. Ali também é um conjunto, né? Onde? Onde você não riscou? Aqui? Pra cá, aí. Sim, só que não tem espaço. Aqui a estrutura é essa, aqui a estrutura é essa, aqui a estrutura é essa. E a estrutura, o nome desse tem vários, pode chamar ele de frame. Como o nome melhor que eu tenho?
Dá para ver? Alguém tem impresso? Eu buguei agora. Tá, eu buguei, vou voltar nisso. Então, o que seria a estrutura? Em inglês falamos o underlying set também. Set. É o conjunto... Dá para ver? Eu tenho esse nome ou não? Só tem... Carrier set. Mas o carrier em inglês. Carrier set. Enfim, a ideia é, se você esquecer a estrutura, vai ficar apenas um conjunto nu. E esse conjunto é o carrier set, o frame do conjunto estruturado, sei lá o que. Então, o que é um conjunto estruturado? É um conjunto junto com uma estrutura. E o que é uma estrutura? Pelos exemplos, alguém pode adivinhar o que seria? Uma operação? Uma operação? Aqui foi uma mesmo. Tá. São operações. Operações. Aqui são operações. Aqui tem relações também. E tem o zero. Zero é uma operação. A Gilberto poderia defender, falar, sim, eu considero os constantes como operações zeroárias, e seria aceitável. Mas se a gente quer uma abordagem um pouco mais limpa nos tipos, poderíamos falar que, em geral, uma estrutura é feita por relações, operações e constantes. E o que a álgebra realmente estuda, a álgebra abstrata estuda, são conjuntos estruturados que não têm relações. Então, a gente... Nesse último aqui, a constante é I. O 0, o 1 e o I. Os três são constantes. Essas duas são operações binárias. E essa... Ok? Então, para a unidade 2, que a gente vai fazer álgebra abstrata, a gente vamos estudar isso, a gente não vai estudar coisas cujas estruturas são... têm relações. Apenas funções, operações. E constantes, que é a mesma coisa. E podemos chamar essas coisas de álgebras também, num certo sentido. Bem, com cada estrutura, eu posso associar a assinatura da estrutura, que isso apenas, vou falar a assinatura dela e vocês vão falar o que significa. Alguém entendeu? Assinatura? 22000. A assinatura dessa estrutura é essa. O que isso quer dizer? A operação mais é binária, ponto é binária. Pois é. Então, se eu tenho a assinatura, ela especifica as raridades de todos esses bichinhos que aparecem. Faz sentido? Sim. Ok. Isso é mais na... Unidade 3. Na FMC3. Ok? Isso é outra disciplina. Na FMC3, vocês vão estudar isso num contexto mais geral. Não está longe, semestre que vem. Semestre que vem. Tudo depende daqui. Vamos ver. Então, entendemos aqui um conjunto estruturado, vemos uns exemplos de conjunto estruturado, certo? Agora, a gente não fala, ei, vou estudar um conjunto que tem duas operações binárias e três operações sonárias e pronto. Para ganhar vida, ganhar uma alma, ganhar graça ao jogo que a gente está jogando aqui, precisamos falar quais são as leis do jogo. Então, na álgebra, o que a gente faz é considera um certo A e uma certa operação coração e uma certa operação, sei lá, diamante, e tá o que é, e aí a gente vai botar as leis que queremos. Precisamos falar quais são as raridades delas, vamos dizer que são binárias as duas. Tais que, por exemplo, coração é comutativa. O diamante tem inverso. E por aí vai. E a gente não escolhe essas leis de uma maneira aleatória, chutando lá e vendo o que vamos provar. O que acontece é que a gente percebe que muitas coisas diferentes compartilham certos comportamentos, certas leis, e a gente fala, opa, seria legal estudar as coisas que compartilham essas leis aqui, para ganhar teoremas de graça em todos esses cantos. Então, realmente, alguém poderia falar, eu quero estudar uma estrutura com 80 operações, que essa operação é nesse jeito, a outra lá. Ok, se conseguir mostrar que essa álgebra que você está estudando realmente tem vários exemplos, modelos como a gente fala, ou seja, se eu falar, por exemplo, uma coisa simples, coração é comutativa, beleza.
Quais seriam alguns modelos dessa álgebra? O que são modelos? Modelos quer dizer exemplos que encaixam nessa álgebra aqui. Eu pegaria elementos no conjunto A e aplicaria a operação coração. Não, mas aqui é um exemplo concreto. Falar, ei, aquele conjunto com aquela operação satisfaz essas leis. Só tem uma lei. Como? Com qual conjunto? Ele com ele mesmo. Não, peraí. Vamos entender o que está acontecendo. Quero dar exemplos de conjuntos que satisfazem essas coisas. Ou seja, preciso definir qual é o conjunto A, qual é a operação coração e verificar que ela realmente é comutativa. Reais é a soma. Então, o reais e a soma já é um exemplo, é um modelo dessa estrutura. Okay. Outro. Naturais soma. Naturais e soma também. Todas as somas que eu vi na vida são comutativas. As multiplicações não sempre. Exemplo de multiplicação que não é comutativa? Obrigado. Matrizes. Em geral, multiplicação não é sempre comutativa. Ou seja, é melhor falar que em geral a gente não usa o símbolo e o nome de multiplicação. A gente nos permite usar o símbolo de multiplicação mesmo que a operação não é comutativa. O símbolo da adição, em geral, a gente entende como se fosse comutativa. Mas, por exemplo, se eu tenho strings com o mais, encaixam? Não é comutativa, porque o hel mais o não é o mesmo como o mais hel, certo? Bem, então, a ideia é que se você realmente estudar uma coisa esquisita, que tem 80 operações e umas leis estranhas, e você fala, eu consegui provar esses teoremas, ok, beleza, talvez outras pessoas com o mesmo fetiche teu vão gostar, mas você precisa de certas aplicações no final das contas, para ver, ei, olha, aquele conjunto que aparece lá, realmente tem essas operações, essas leis, então qualquer coisa que a gente vai provar aqui na minha coisa, que estou tentando vender para vocês, vai ter várias aplicações em outros campos. Existem várias estruturas algébricas que a gente estuda muito. A gente vai estudar certas delas, não todas, obviamente, mas a gente vai focar só numa, que são os grupos. Quero falar um pouco, uma historiazinha de como começou tudo isso. É bem recente essa ideia de álgebra abstrata. Começou num cara jovem na França, chamado Galois. Évariste Galois, oui. O Galois, inclusive, morreu extremamente jovem, morreu 20 anos. E tinha mais um rapaz bem jovem na época, o Abel. Não, é Abel. Norueguês. Ele morreu, ele tinha 26 anos quando ele morreu 20 anos. Os dois trabalharam, tinha uma interseção grande nos trabalhos dele, mas a abordagem eram bastante diferentes. E com as teorias deles, uns problemas muito difíceis que eram abertos para 1000 anos desde os gregos antigos, conseguiram ser resolvidos. Bem, vou precisar dar um exemplo de uma coisa difícil para resolver. Alguém sabe dizer... A teoria dos grupos foi praticamente criação de Galois. E a teoria Galois também foi criação de Galois. E os corpos finitos também foram traduzidos por Galois. O cara fez muita coisa. Tem uma vida muito interessante. Ele era bastante rebelde também. Uma época muito difícil na França com o rei. Ele já serviu um tempo na prisão, porque ele fez várias coisas contra, vamos dizer, o rei. Rapaz bom, muito bom. E infelizmente morreu num duelo. A gente não sabe exatamente o motivo desse duelo. Era bem óbvio, não bem óbvio, mas era bem provável que o Galois sabia que ele ia morrer no duelo, porque outro cara era pistoleiro, o Galois era... vamos dizer, é difícil, não posso chamar ele de nerd, porque ele era tão rebelde e ativo naquela época na política contra o rei. E é uma das teorias mais válidas. A teoria boba é que ele morreu para o amor de uma moça, sei lá o que. Mas já era um inimigo, vamos dizer, do governo atual. E é normal pensar que
tinha muita gente que queria eliminar ele de fora por motivos políticos. Os contemporâneos dele, os galera da época dele, não conseguiam entender bem as ideias dele, porque eram muito mais para frente, as ideias dele eram extremamente profundas, extremamente novas. E felizmente ele mandou para um amigo dele falando: ei, procurem achar quem falou? O Gauss e o Jacobi. O Gauss era o matemático fodão de todos lá. Aí a ideia é que se você conseguir, se Gauss falar que esse negócio é legal, todo mundo vai começar ouvindo. O problema de Galois foi que, por atitude dele, sei lá o que, a galera não estava entendendo as ideias dele, eles estavam com medo dele também. O Galois estava ficando frustrado que os caras que estavam avaliando o trabalho dele eram extremamente inúteis. Aí ele mandou para um amigo dele, antes de morrer, ele escreveu uns trabalhos dele. Ele falou: dá essas coisas para Gauss e pergunte ele publicamente, isso é interessante, para dar a opinião dele publicamente, não sobre a veracidade, porque ele já sabia que tudo era correto no trabalho dele, mas sobre a importância dessas coisas. E ele morreu com a esperança, ele escreveu as coisas antes de morrer, com a esperança que a galera humana vai prestar certa atenção para aproveitar as ideias dele, que realmente são maravilhosas. E a gente demorou bastante a entender essas coisas e nem sabemos se a gente entendeu tudo. Bem, mas enfim, uns exemplos de problemas abertos. Vocês todos sabem aquela coisa Bhaskara, que acho que só no Brasil tem esse nome. O que é a Bhaskara? Uma fórmula resolutiva de equações de segundo grau. Perfeito, é exatamente isso. Qual é essa? Sabemos? Ok, eu acredito. Mas qual o grau, então, tu falou que ela resolve? Segundo grau. Segundo grau. Inclusive, se não tem resolução em uma coisa de segundo grau, você já sabe dizer que não tem. Porque como é o nome dela? A discriminante vai ser negativa, você fala: não tem raízes reais, sei lá o quê. Mas você tem uma formulazinha, uma receita perfeita para responder para qualquer de grau 2. Isso. E de grau 3? Aí usa a fórmula de Cardano. Ok, de grau 4? Aí procura no Google. Substituição, reduz ela uma equação biquadrada. Uma biquadrada transforma numa segundo grau? Como? Como? Por limites. Não, você quer uma coisa exata. O problema com 4, a receita que tu falou vai funcionar certas vezes, mas não uma receita porque vai funcionar sempre. Certo. Se você não conseguir quebrá-la. Aí tem uma fórmula. E a galera demorou muito a achar fórmula para o 4º grau. E o óbvio próximo alvo era quem? O 5º grau. Aí a galera estava para séculos tentando achar fórmula para resolver as coisas do 5º grau. Aí Gauss veio e disse que não tinha. Não exatamente. O Gauss tinha falado algo sobre isso, mas ele não tinha conseguido provar que o 5º grau não tem. O Abel conseguiu, o Galois conseguiu. O que é interessante foi que o método que o Galois usou foi muito fácil para estender, é dar um critério para qualquer não N, porque depende não, como o nome deles? Polinômios. Para qualquer polinômio de grau maior ou igual de N, você não olha para o polinômio, você faz uma coisa, transforma isso num outro mundo, o mundo de Galois, e lá você consegue ver se ele vai ter raiz ou não. Então, e ele provou também que não tem como achar uma fórmula. Então, praticamente está rindo das caras de todos os outros matemáticos. Você está procurando uma coisa que eu acabei de provar que não tem. Ok? E um outro problema que é muito fácil resolver com a teoria de Galois é o problema de pontos e construções, como falar, de régua e compasso. É assim que eu falo em português? Sim. Então a pergunta é: se eu quero construir a raiz de 2, por exemplo, como posso fazer isso? Tem como construir com régua e compasso. Não, peraí, desculpa. Régua não graduada. Não, peraí. Esquecem o que eu falei. É completamente diferente da coisa que eu vou falar. Se quero construir, eu tenho 2 linhas, assim. Okay? Eu quero construir usando apenas régua e compasso. Isso está sendo nessa disciplina de geometria euclidiana, felizmente. Quero construir a bissetriz. A bissetriz é aquela linha que separa em 2 partes iguais. Exatamente. Como vou construí-la? Usando apenas compasso e régua.
Não, isso deveria ser resolvido em 5 segundos. Isso é fácil. O próximo problema é que os matemáticos gastaram 1000 de anos tentando provar e Galois chega, um dos que chega a uma teoria, desista, não tem. Mas isso tem. Como vou resolver isso? As linhas são iguais? Como? Não, são infinitas. Então, iguais. Mas a ideia é que você tem um ponto, já tem 2 linhas, L1, L2, tem um ponto A, e você quer criar uma linha lá. A única coisa que você tem é um compasso e uma régua. Bota o compasso na origem. Não tem em outro lugar, certo? E a perna dele? Abre ele. Ok. Risca em cima. Certo. Coloca ele lá em cima. Um segundo. Assim que eu fiz isso, eu ganhei 2 novos pontos. Isso. Eu tenho direito de dar nomes para eles. P e Q. Isso. Ok. Coloca o compasso em P. Certo? Risca ele dentro do arco. Aqui, onde? Qualquer parte do arco, não? Eu não sei que esse cara aqui é pequeno, não vai dar certo não. Eu estou entendendo o que você quis dizer. Bem, vamos aqui simplificar o nosso trabalho. Cada vez que você tem 2 pontos, é fácil construir essa. Como é o nome dela? A perpendicular. Não apenas perpendicular que está no meio. Ela tem um nome específico. Como? Não sei. Enfim, aquela perpendicular que passa no meio. Não, perpendicular que corta a reta em um ângulo de 90 graus. Essa é a perpendicular. Pois é, mas essa é apenas uma perpendicular. Eu quero construir aquela perpendicular que corta no meio. Sim. Ela tem um nome... Como? O ponto meio é esse, certo? Essa tem um nome, enfim, não sei o nome. Enfim, como vou construir lá? Eu vou fazer aqui um ciclo, sei lá, assim. Isso. Eu vou fazer um ciclo assim. Agora, se esses realmente foram ciclos, eu ia juntar esses 2 pontos e ia passar no meio, certo? Ok. Então, eu posso fazer isso aqui, é construir essa coisa aqui. Eu vou ganhar a bissetriz. O problema que foi aberto e não é resolúvel com compasso e régua é trisetar o ângulo. Assim. Faz sentido pensar um pouco nisso? Não pensem demais porque não tem como resolver. Mas tem galera que morreu tentando provar essas coisas. Com teoria de Galois é muito fácil argumentar que provar que não tem como construir esses pontos. Bem, que horas são? Temos ainda pouco. Ok. Então, tem várias estruturas, então várias álgebras, estruturas algébricas. A gente vai estudar grupos. Grupos foram introduzidos pelo Galois. Ele estava começando a ver certas permutações de certas raízes de certos polinômios. E isso ele conseguiu aprofundar demais para abstrair essa ideia de grupos. Grupos têm um equilíbrio muito bonito entre as leis que eles satisfazem e a riqueza da estrutura. E o interessante é a teoria que você está ganhando. Porque, por exemplo, os mais axiomas que eu vou botar lá na minha coisa abstrata, eu comecei nos reais aqui no exemplo. Eu botei só 5 coisas. Se eu acabar aqui adicionando mais todas essas coisas que eu encontro lá nos reais, essa teoria vai acabar sendo aplicável no final das contas apenas nos reais. Faz sentido? Bem, assim que eu apago certas coisas, ela ganhou mais instâncias, mais modelos que satisfazem lá. E o mais que eu apago, o mais que ela ganha. Mais abstrato. Consegue ser mais abstrato, mais aplicável em outros campos. Mas também, se eu apagar demais, vou acabar não conseguindo provar muita coisa, porque só tem um axioma. E mesmo que aqui bem mais coisas vão satisfazer esse próprio axioma, com esse axioma sozinho talvez não tem como provar coisa interessante. Aí os grupos têm um equilíbrio muito bom de riqueza de estrutura nesse sentido. E a gente, aqui onde realmente eu discordo bastante com meus colegas de outras disciplinas de FMC2, porque, e eles têm razão também, e eu acho que eu tenho também. Aí uma ideia seria mostrar um pouco de cada estrutura algébrica, estudar um pouco, ver 3 teoremas de grupos, sei lá, 2 teoremas de anéis, 3 por aí vai. Eu acho bem melhor pegar uma coisa e ver ela suficientemente bem para entender realmente as ideias, porque se você entrar apenas com um pé na água e depois sair para outra água
diferente, botar no pé lá, você não vai pegar a ideia de como é nadar. Então, eu prefiro focar nos grupos. A gente vai estudar bastante os grupos. E com a experiência que a gente vai ganhar nos grupos, depois que você vai encontrar uma outra estrutura que não vai ser grupo, você já vai ter a experiência de lá. É como se ficou nadando no mar e você depois encontra o rio. Não vai ser tão diferente. Acho uma abordagem bem melhor. Bem, agora a pergunta é... Sim. Bem, eu vou começar com o primeiro exemplo, então. De onde chegam esses grupos? Sem falar nada de grupo. E precisamos, pelo menos, ler bem essa notação, porque vai ser o padrão exemplo que a gente vai ter. Então, a gente não vai começar com números, a gente não vai começar com nem reais, nem sei lá o quê. A gente vai começar com permutações. O que é uma permutação? Vou dar um exemplo, talvez da notação, também da notação que a gente vai usar. Se eu tenho esse conjunto de 4 números, quantas permutações eu tenho lá? Vamos lembrar, isso é 1. De onde chegou isso? Fatorial de 4. Muito bem. E de onde chegou o fatorial? Para a primeira posição eu tenho 4 elementos. Quais? Esses 4? Exato. Certo, mas assim que eu vou escolher um aqui... Ele deixa de ser aplicado no seguinte. Perfeito. Então, aqui tinha 4 opções, 3 opções, 2 opções, 1 opção. Aí, vamos dizer que eu fiz essa escolha aqui. Certo? Certo. Ok. Então, entendemos todos quais são as permutações, o que é uma permutação. E a gente vai estudar permutações de conjuntos finitos. E já uma ideia de abstrair é que... Como eu vou querer trabalhar com permutações de conjuntos finitos, pelo menos por enquanto, não importa se esses 4 são esses caras aqui, ou se somos nós 4, ou se são os números 1, 2, 3, 4, é a mesma coisa. Então, a gente vai estudar as permutações e vamos usar uma notação, no jeito que escrevi assim, com essas parênteses, uma permutação do conjunto 1, 2, 3, 4, ou seja, essa é uma função. Tudo isso que escrevi é uma maneira de denotar uma função. Qual a função? Aquela que manda 1 para o 3, o 3 para o 1, o 3 para o 2, o 4 para o 4. Então, posso escrever isso igual... Todo mundo está morto. Que morte é essa? O que é esse 2? O argumento da função, né? Se eu tenho uma função, eu posso falar o f de 2 e vai ser alguma coisa. Ok. Então, estamos mortos todos e isso é ruim. Essa coisa que vamos ficar usando até o fim da unidade 3, e eu não vou repetir na próxima aula. Essa anotação para denotar uma certa função. A função que manda 1 para o 3, o 2 para o 1, o 3 para o 2, o 4 para o 4. É pronto. Aí, de novo, essa coisa então, o 2 é igual com o quê? Ok. Estamos acordando. Beleza. Bom, agora a pergunta. Se eu tenho 1, 2, 3, 1, 3. Não é a mesma função. Peraí, primeiramente, essa função e essa função, as duas funções são de qual domínio? De 1, 2, 3 para 1, 2, 3. Certo. E sendo permutações, elas são bijetoras. Correto. As duas são assim. Então, são componíveis. Então, aqui, que tipo de coisa vai ser? Não, eu quero saber qual é, que tipo de coisa é. Função, de onde para onde? De 1, 2, 3 para 1, 2, 3. Ou seja, eu posso denotá-la dessa maneira. Falta só botar os 3 valores aqui. Certo. Quais são? 3, embaixo. 3. Concordo. Por que 3? Porque quando você coloca 1, ele vai para trás. Qual é aplicada primeiro? Muito bem. A direita? A composição de funções. Então, o 1, através dela, vai retornar 3. Mas o 3 através fica no 3. 3, muito bem. A próxima, o 2 vai? 2. E o 3 vai? Para 1.
Nesse momento, na última, quando eu estou aqui, tem duas maneiras para proceder. Uma seria... Por eliminação. Exatamente. Essa seria o do espertinho, certo? Eu do esperto também. Mas qual o problema aqui? Se eu sei que eu preciso uma aqui, porque 3, 2 tem que ser bijetora, tem que ser um aqui. Ok? Mas melhor confirmar o 3, 2, 2, 1, porque se aqui eu achar 2, eu sei que em algum canto eu errei. Tá? Então faz sentido usar as duas abordagens. Ok. Bem, e a última coisa para hoje seria uma notação diferente para denotar esse tipo de coisas. Vou dar um exemplo e prestem atenção nesse exemplo porque é bastante ilustrativo. Bem, essa coisa, que é uma função, uma objeção de 1 até 7 para 1 até 7, uma permutação de 7 elementos, eu posso denotar dessa maneira, que é meio estranha, mas vamos lá. Aqui tem duas linhas, certo? Eu vou denotar a mesma coisa com uma linha só, é bem mais curta. Vou começar com 1. Tá. O 1 vai para o 2, que vai para o 3, que vai para... voltou para 1, fechei a parênteses. Continuando no próximo. O 4 vai para o 4, nem preciso escrever nada. Mas o 5 muda, então vamos lá. O 5 vai para o 7 e o 7 vai para o 5. Pronto. Então toda essa coisa... Exatamente. Então quando tem uma coisa tão complexa lá, eu posso escrever dessa maneira. Certo? Isso é um ciclo aqui. O 1 vai para o 2, o 2 para o 3 e o 3 para o 1. O 5 para o 7 e o 7 para o 5. Faz sentido? Ok. Como poderia escrever essa coisa então? Fechou. Composição com? 1 vai para 3, 2. Exatamente. E a composição dessas duas é essa. Como seria essa nesse formato de escrever? 3. Perfeito. Ok? E apreciamos essa curteza, sei lá. É uma maneira de escrever bem mais lacônica do que essa lá bidimensional. Só tem um problema. Alguém consegue ver um problema com essa notação? Pois é, eu sei que é pelo menos até... Sobre o 4 eu sei, que é porque eu pulei aqui, certo? 4, 5, 6, 7. Mas se adicionar aqui o 8 e o 9 quietinhos, ela vai acabar sendo a mesma coisa. Então a gente vai usar essa notação apenas se a gente sabe os tamanhos das permutações. Então a gente sempre tem que assumir que é consecutivo, porque se a gente sabe que tem um 4 porque pulou do 3 para o 5, então sempre tem um 4 ali. Poderia ser. Você tem razão. Mas em geral a gente vai botar números consecutivos. Aqui dá para entender que o 4 já ficou quietinho. Bem, Espanha. Ganha de graça, né? Ganha de graça. Nada de graça? Ganha de graça o 4. O 4 lá é de graça, sim, mas realmente nada de graça porque precisamos verificar os tamanhos. Assim, vamos espalhar logo.